Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui juntos, porque o Senhor tem quebrado as barreiras de distância e de tempo, e nós temos nos unido como igreja. Estamos aqui hoje reunidos como igreja do Senhor. Te agradeço pela vida, Senhor do Tibério, Senhor da sua casa, que o Senhor o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, nesse tempo aí de muita loucura aí no mundo, muita notícia ruim, a gente tem que se apegar às coisas boas, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. E hoje eu estava lendo um texto, me lembrei de Salmo 91, versículo 2, ele fala assim: diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. No versículo 4 ele fala, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E no versículo 10 ele fala, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? Então vamos nos alegrar. É tempo de alegria, amém? Amém. Vamos cantar? Nós somos o povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Eu falarei para a montanha e ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Eu falarei para a montanha e ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Nós somos o povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Eu falarei para a montanha e ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Eu falarei para a montanha e ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Somos o povo mais feliz da terra. E temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. Eu falarei para a montanha e ao mar, e ela cairá, cairá, cairá. Eu falarei para a montanha e ao mar,
Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Montanha cairá. Não tem pastor. Ele mudou a nossa vida. Andava desgarrado com ovelhas sem pastor, sem abrigo, sem paz e sem luz. Por sua palavra Cristo fez se revelar, mostrando-me a verdade que hoje me conduz. Tirou o fardo de derrota que era sobre mim, tirou a pedra que eu dizia que é o coração. O Espírito da vida então de mim se apoderou. Liberto da injustiça, sigo a Cristo com amor. Fui na cruz que poderosamente me atraiu. Meu pecado, nossa morte não se destruiu. Vida nova, leve com alegria, ressuscitou. Dentro dele, o que seja agora, meu pastor. Eu andava desgarrado como ovelha sem pastor, sem abrigo, sem paz e sem luz. Por sua palavra Cristo fez se revelar, mostrando-me a verdade que hoje me conduz. Tirou o fardo de derrota que era sobre mim, tirou a pedra que eu dizia que era um coração. O Espírito da vida então de mim se apoderou. Liberto da injustiça, sirvo a Cristo com amor. Foi na cruz que poderosamente me atraiu. Meu pecado, posso destruir. Vida nova, não das boas nem agora é meu pastor. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso pastor querido, Senhor. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor e cantar louvores ao meu nome altíssimo. De manhã, anunciar teu amor, e todas as noites tua fidelidade. Pois tu és, Senhor, me alegra com teus feitos, exulto nas tuas obras de grande são. Teus profundos pensamentos me alegram o coração. Tu és a minha rocha, és a minha canção. Exaltado, Senhor. Exaltado, Senhor. Para sempre venceste o clamor. Tu és poderoso
exaltado Senhor, exaltado Senhor, vestido de glória, poder e de majestade. Bom é Ele, graças ao Senhor, de cantar ao teu nome altíssimo, vem de manhã anunciar o teu amor, e todas as noites tua fidelidade. Sua, Senhor, carrega com teus feitos, exulto nas tuas obras, obras de grande são. Teus profundos pensamentos que alegram o coração. Tu és a minha rocha, és a minha canção, exaltado Senhor, exaltado Senhor, para sempre este é o clamor. Tu és poderoso, exaltado Senhor, exaltado Senhor, vestido de glória e poder e de majestade. Amém. Que maravilha, Senhor, ouvir a tua palavra sendo cantada. Salmo 92. Que maravilha. Glória a Deus. Amém. Tibério, olha, muito obrigado. Uma bênção estar aqui com você, dentro da sua casa. Deus abençoe a sua casa, a sua esposa, seus filhos. Deus abençoe toda a sua mãe, seus irmãos. Que o Senhor proteja todo o mal desse tempo, que vocês sejam ricamente prósperos e abençoados no meio de toda essa conturbação que nós estamos vivendo. Que o Senhor mostre a sua luz a você, o seu favor. Vou pedir que a Rosana faça uma oração e nós vamos para a palavra. Beijão, Tibério. Valeu. Senhor, somos gratos a Ti, Deus, porque sim, Senhor, Tu estás usando a Tua igreja, usando os recursos que nós temos, Senhor, tudo para a Tua glória, tudo para que o Teu nome seja exaltado. E quando o Teu nome é exaltado, Senhor, todos os Teus filhos se alegram, Senhor. E, na verdade, toda a terra se regozija, Senhor, porque toda a terra se recebe também os benefícios da exaltação do nosso Deus. Afinal, o Senhor é o Criador de todas as coisas, de tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que nós vemos, o mundo visível e o mundo invisível, Senhor. Seja exaltado nessa noite, Senhor, e seja exaltada aqui a Tua palavra nesse momento, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, poderosamente usando o Teu servo na ministração do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se o Tibério quiser alguma coisa,
você avisa Tibério, aí a gente volta com você aí e você dá o seu recado, a sua saudação que eu ia falar e deixei passar, né? Mas aí, se você quiser, manda só um recado aí no chat, que a gente abre de novo e você fala. Uma bênção estar com você nesse tempo. Meu grande amigo aí de longas datas. Amém. Estamos aqui com a Igreja do Senhor conectada, principalmente os irmãos que se reúnem na Igreja Cristã Renovo. Hoje é dia de culto, de oração e de estudo da palavra. E os irmãos são muito bem-vindos aqui entre nós, aqueles que fazem parte de outras congregações também são muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nós estamos estudando na igreja o livro de Ezequiel, às terças-feiras. E hoje nós vamos continuar esse estudo vendo o capítulo 34. Queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 34. Nós vamos ler todo o capítulo, depois vamos estudar cada uma das partes e a gente se comunica com vocês durante o tempo, tá? Então vamos lá, Ezequiel 34. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano do Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Eu vou parar por aqui a leitura para a gente já iniciar a exposição da palavra de Deus aqui nesse texto. É um texto duro, é um texto que afeta diretamente a liderança. A Ezequiel, como nós temos estudado nas terças-feiras, Ezequiel viveu na época em que o povo de Israel estava na Babilônia. O reino babilônico, o império babilônico havia invadido Israel, tomou para si aquele território e tirou de lá pessoas que ele levou para o exílio. Então, tinham pessoas do exílio, tinham pessoas em Jerusalém. E Ezequiel, ele falava exatamente nessa época. E o Senhor vem combatendo várias pessoas, vários reinos que estavam cometendo erros, cometendo pecados. Inclusive Israel. Israel é muito confrontado pelo Senhor durante esse tempo. Mas agora, nesse capítulo, a profecia do Senhor vem diretamente contra os pastores. E os pastores que ele está falando aqui não são os pastores de ovelhas que
tem lã, aquelas ovelhinhas que vivem nos campos. Não, ele está falando realmente dos líderes espirituais, dos líderes sacerdotais de Israel e de Judá, no caso, porque o reino foi dividido. Né? Então, que dura coisa aconteceu, né, para que o Senhor repreendesse os seus representantes, vamos dizer assim. Que coisa terrível, porque se o Senhor se levantasse para repreender o rei que estava cometendo suas corrupções, né, seu jogo duplo, suas mentiras, se o Senhor, aí a gente entende, se o Senhor combate ou confronta o povo que está vivendo em pecado, que tem dureza no seu coração, puxa, a gente até compreende. Mas aqui ele vem para combater os pastores, aqueles que tinham a função de orientar o povo, aqueles que tinham a função de conduzir o povo no caminho correto. E eles estavam em situação igual ou pior a todos os outros. Por isso, é um momento radical, é um momento difícil, um momento duro para Israel, porque até mesmo os seus guias espirituais estavam corrompidos. Eu não sei se você consegue fazer alguma relação com os tempos que nós vivemos hoje, mas eu claramente vejo uma coisa muito parecida, né, com os tempos que a gente tem vivido. E por que o Senhor combate esses pastores? Por que o Senhor confronta essas pessoas? O que o Senhor tinha contra essas pessoas? E ele diz aqui, a primeira coisa que ele tem contra esse pessoal aqui é que eles tinham interesse apenas nos bônus. Quando Deus estabeleceu o sacerdócio na saída do povo de Israel do Egito e estabeleceu a família de Arão, ou seja, a tribo de Levi, como a tribo escolhida para ser a tribo sacerdotal e cuidar dessa parte, ele tirou dessa tribo o direito à herança. E então aquelas pessoas, elas viveriam a serviço do reino, a serviço do Senhor. Mas elas tinham direito a um bom sustento, elas tinham direito a uma vida saudável financeiramente, abundante, eles tinham direito a receber de todas as ofertas que eram colocadas ali no templo. Porém, os dízimos, as ofertas. Então, mas eles tinham eles tinham uma obrigação também. As obrigações iam juntas. E a obrigação era de cuidar do sacerdócio, era de cuidar de todo o serviço na casa do Senhor, era de cuidar de tudo que dizia respeito, inclusive ao governo daquela terra. Todo privilégio traz responsabilidades. Todo privilégio traz consigo responsabilidades. Mas eles queriam apenas o bônus e não queriam o ônus. E aí é onde está o erro, né? Se você ver, vamos ver o versículo 3, o que diz aqui, ó, pessoal? Ezequiel 34:3 diz assim: vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Veja bem, eles tiravam do rebanho aquilo que o rebanho podia dar, inclusive a própria vida, mas eles não cuidavam do rebanho. Tá? Então o erro não está em ter um sustento, o erro está em não cuidar do rebanho. Se a gente pular agora para o versículo 8, a gente vê por que eles não cuidavam do rebanho. Eles estavam muito ocupados. Quer saber qual é a ocupação deles? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor. Versículo 8. Visto que o rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou no meio de todos os animais, e uma vez, preste bem atenção, que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho.
Então, eles estavam muito ocupados, cuidando de si mesmos. Quando nós somos chamados para o ministério, quando nós somos chamados para o serviço ao Senhor, seja em que nível for, nós somos chamados para cuidar dos interesses de outro, não dos nossos próprios interesses. Quem quer cuidar dos seus próprios interesses tem que procurar outro ramo de atividade, outro ofício, não esse. O ofício pastoral é um ofício de cuidado com os outros. O ofício ministerial, seja ele qual for, de qualquer área, da música, da diaconia, do pastorado, de todas as áreas, é para cuidar do outro. Aliás, a vida de todo cristão deve ser voltada para cuidar do outro. O verdadeiro cristão deve estar voltado para isso, deve ter a sua vida voltada para o cuidado de outras pessoas e não de si mesmos. É o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Nós não vivemos mais no tempo do clericalismo, quer dizer, onde você tem uma separação entre pastores, que é o clero, e os leigos, que é o povo. Não. O Evangelho, a Igreja do Senhor, ela não foi criada para isso. Ela foi gerada em Deus para ser um reino sacerdotal, onde cada crente tem um ministério e onde cada crente é pastor de um rebanho, de um pequeno rebanho. Seja a sua família, sejam os seus discípulos, aqueles que você acompanha, que você evangeliza, que você acompanha mais de perto, seu pequeno grupo. Isso. Então, a gente vê isso hoje. Essa situação que nós estamos vendo aqui em Ezequiel 34, nós observamos hoje. Nós observamos que muitos não estão preocupados com o rebanho, mas estão preocupados com outras coisas. Estão preocupados com seus próprios interesses, muitas vezes com o dinheiro mesmo, para a gente falar direto aqui. Então, por que alguns, por exemplo, têm resistido fortemente a fechar as igrejas agora durante esse período de pandemia? Por que muitas vezes muitos não estão querendo? Será que é porque estão preocupados que as pessoas não vão se reunir, não vão ser abençoadas? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Nós, durante esse tempo, temos encontrado uma forma muito interessante de sermos abençoados e de abençoarmos. E Deus está usando esse momento para isso, nos meios que nós temos. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Depois que nós começamos as transmissões só pela internet, obviamente as arrecadações da igreja caem. Nós não estamos arrecadando. Por quê? Porque a pessoa está acostumada a levar para a igreja. Como é que vai fazer agora? Tem que gerar um outro costume. Será que muitos não estão preocupados, né, com isso? Como é que vão fazer para cumprir seus compromissos agora que os irmãos não estão podendo vir da igreja? Sabe, Deus cuida da obra do Senhor. E Deus cuida daqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. Então, não vamos nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar com as pessoas, com o povo de Deus. Como é que está? Com pessoas que estão sem esperança agora, pessoas que estão com medo, pessoas que estão nesse momento agora pensando como é que vão pagar suas contas daqui a um mês, daqui a uma semana, no próximo final de semana, daqui a um dia. Muitos estão sem saber como é que vão sustentar, porque não podem sair de suas casas por conta da saúde, ou porque se saírem, não vão encontrar lá fora quem vai comprar os seus produtos ou os seus serviços. Nós temos que cuidar uns dos outros e não cuidar da nossa própria vida. Se nós formos até João 10, segura aí em Ezequiel 34, nós vamos ler João 10 para a gente entender por que nós temos esse problema. João 10, capítulo 11. Perdão, capítulo 11, versículo... João 11? João 10, versículo 11.
Diz assim, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, talvez na sua versão seja um pouco mais dura, diz o mercenário. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, ou quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Olha, na minha infância, já pré-adolescência, muitas vezes eu estive lá nas minhas férias lá no meu interior, no interior da minha família, que é Crateús, que passava o mês inteirinho. E uma vez eu estava lá na fazenda do Manuel Teles e a gente se divertia muito e vivia a vida junto lá com eles, do jeitinho que eles estavam vivendo. E um dia, uma vaca do Manuel Teles atolou. Não sei se você sabe o que é isso, mas atolou igual um carro. Né? Ela entra numa lama e não consegue sair. E o que acontece com a vaca? Você já deve ter visto uma vaca na sua vida. Então você vê que o corpo dela é bastante volumoso, mas as pernas são finas, né? Já viu isso? Então, aquela vaca tinha atolado. E dá uma olhada aqui. E aí, quando essa vaca atolou, foi necessário ser feito um desatolamento, né? Eles vão lá, puxam, tiram a vaca daquela lama, mas só que a vaca, por ter as pernas fracas, depois de um tempo que ela está lá, ela cansa demais. E aí ela perde o seu vigor. É necessário retirar a vaca, né, daquele lugar e ela não consegue mais ficar em pé. Ela não consegue mais se sustentar. Por quê? Porque ela enfraqueceu demais. E aí eu vi o cuidado daquele vaqueiro com aquela vaca. Ele levou para uma parte do curral que era coberta. E aquela vaca ficou naquele espaço só para ela. E todos os dias ele pegava uma rapadura e como é que chama? Raspava pela rapadura, colocava dentro da água e ia dar na boca da vaca, uma garapa. Até o dia em que, junto com outros homens, eles conseguiram ajudar aquela vaca a se levantar. E ela se levantou e se pôs em pé. E assim permaneceu. Então ele salvou. E ele cuidou enquanto ela não se levantou, todos os dias ele fazia esse procedimento. Então, irmãos, isso um vaqueiro, que não é o exemplo bíblico. O pastor, ele tem uma afetividade ainda muito maior com os seus animais. Mas o dono é quem faz isso. Os assalariados, esses morreu. Perdeu. Fazer o quê, né? Porque ele não tem essa afetividade com os seus animais. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está dizendo, olha, vocês são assalariados e eu sou o bom pastor. Faz muita diferença, não faz não? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí, tem muita gente que diz assim, o meu rebanho. A Bíblia não nos orienta a dizer assim. Porque a Bíblia, o Senhor diz, é meu. Rebanho é meu, é do Senhor. Vocês cuidam do meu rebanho. É diferente. Como Davi, que cuidava do rebanho das ovelhas de seu pai. Né? Dá para ouvir? Não? Bom. Tá, né? Ok. Como Davi cuidava do rebanho do seu pai. Do seu pai. Só que ele cuidava bem, né? Cuidava bem porque era do pai, era dele. Era dele.
Ele era capaz de arriscar a própria vida. Ele disse, ó, vem um urso, eu corro atrás. Então, o nosso problema é porque nós temos tido pessoas que estão interessadas em seus próprios interesses, ocupadas em seus próprios interesses. Mas não pense que você, que não é pastor, está livre. Porque vem peia também, para quem não é pastor. O Senhor chega e diz, olha, aqui no versículo do capítulo 34 ainda. Ele vai dizer lá no versículo 17. Acompanhe comigo, versículo 17. Quanto a você, meu rebanho. Opa! Ovelhas minhas. Aí você diz assim, eu sou ovelhinho, o Deus está batendo agora só nos pastores. Quem mandou, né? Pois ele vai dizer que, quanto a você, rebanho meu, ovelhas minhas, assim diz o Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Ou seja, ele vai dizer, ó, tem ovelhas e ovelhas. Tem gente aí no meio que também está buscando seus próprios interesses. Tem gente que está usando a igreja para angariar bênção. Tem gente que está indo para a igreja para fazer negócio. Como assim fazer negócio? Porque sabe que lá tem mãos que vão comprar o seu produto, o seu serviço. Tem gente que está indo para a igreja com interesse até político. Tem políticos que se aliam às igrejas evangélicas sem ser evangélico, só porque quer o voto pela indicação dos pastores, coisa que pastor não devia nem fazer. Está indicando nome de um ou de outro para ser votado. Fique de olho nessas coisas. Fique de olho. Sabe? São coisas que desagradam a Deus. E Deus está olhando tanto para os pastores como para cada uma das suas ovelhas. Porque os pastores também são ovelhas. Então vamos ter cuidado com a nossa postura diante das coisas do Senhor. Amém? Até aqui? Estão entendendo? É isso mesmo? Bom, outra coisa que o Senhor trabalha, que confronta os líderes, está no versículo 4. Versículo 4 diz assim, vocês não fortaleceram a fraca, e nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Dureza e brutalidade. Eu ouvi, de alguém que, liderando a igreja, tratava a igreja de forma tão dura, tão brutal, né? Que coisa mais feia ouvir algo assim. Né? Não podemos nos conformar com isso, né? com esse tipo de postura. Né? Então, só um instante, você pode ligar. Okay. Então, muito cuidado no tratamento com os irmãos, sem brutalidade, com o rebanho, né? Por quê? Porque as ovelhas não são nossas. Devemos tratá-las com educação, no mínimo com educação. Tratá-las com carinho, com amor, porque elas são ovelhas do Senhor. Elas são ovelhas de um outro, que não somos nós. E nós estamos lhe cuidando e um dia vamos prestar contas disso. Assim como também uns aos outros. Um dia vamos prestar contas de como nós nos comportamos no nosso relacionamento com os irmãos. Porque ninguém está entre nós autorizado a tratar mal um outro irmão. Ele diz, como é que você está tratando mal as ovelhas do outro?
dos outros? Como é que você está tratando mal alguém que não lhe pertence? Pertence a outro. Então, são chamadas que o Senhor faz a cada um de nós. Cada um de nós que está aqui ouvindo nessa noite. O tratamento de uns para com os outros deve ser um tratamento cordial, educado, nobre. Tem que confrontar, sim, deve até fazê-lo, mas também deve fazê-lo com cuidado, como nós estamos tratando as pessoas. Bom, Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, e versículo 6, diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, houve uma dispersão das ovelhas. As ovelhas se desviaram. E aí, quando elas se desviaram e quando o Senhor viu que estava acontecendo esse tipo de situação, de que as ovelhas estavam sendo maltratadas, ele disse: muito bem, as ovelhas são de quem? São minhas. Uma vez eu estava num evento do governo do estado e lá estava também um grande empresário aqui do Ceará. E na volta era em outra cidade, eu precisava voltar mais cedo e ele também, e eu voltei de carona com ele, no carro dele, e fui até a empresa dele. E fiquei lá, esperando alguém vir me buscar ali. E enquanto eu estava lá, ele continuou a reunião, os afazeres dele, e ele chamou um dos funcionários. Ele chegou e disse: meu amigo, aquele trabalho que eu pedi, assim, para você fazer, já está feito? E o funcionário se encheu de desculpas, né, falou suas desculpas e disse que não tinha feito. E aí ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. Ele disse: pois então, se você não pode resolver, saia do meio que eu resolvo. E eu fiquei aqui, opa, saia do meio que eu resolvo. E é o que o Senhor vai dizer aqui para o pessoal, para os pastores: olha, vocês não cuidaram bem do meu rebanho, pois saiam do meio, porque eu vou cuidar diretamente deles. Eu vou tratar diretamente com eles. Então, eu quero que você volte para Ezequiel 34, e nós vamos ler o finalzinho do versículo 10, e vamos ler até o versículo 16, que diz assim: eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Versículo 11. Porque assim diz o soberano o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. E delas cuidarei. Grave isso no seu coração. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Se alguém não está cuidando bem das ovelhas e você é uma ovelha do Senhor, se preocupe não. O Senhor cuida de você. Os pastores vão responder pelo seu mau serviço, mas você não vai deixar de ser cuidado. Ah, pastor, então você crente só em casa. Aproveitar que eu estou de quarentena e vou vir uma eterna quarentena. Está errado. Deus vai lhe abençoar muito nesse tempo em casa, porque é onde você tem que estar hoje. Mas no dia que você puder sair, eu vi uma pergunta hoje nas redes sociais: qual a primeira coisa que você quer fazer quando sair da quarentena? Eu quero ir para a igreja. E você faça o mesmo. Vamos fazer uma grande festa. Se não for do céu, será na igreja. Está combinado? Então, essas pessoas
não querem ter pastores. Aí está errado. Mas, veja bem, se por acaso, se não estiver sendo bem cuidado por alguém, aí é problema dessa pessoa, mas o Senhor vai cuidar de você. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas e de escuridão. Ele vai buscar. Você lembra lá do texto de Isaías? Nós lemos? Andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas o Senhor fez cair a iniquidade sobre Cristo. Então, já a gente vai falar sobre Cristo. Mas você vê que estávamos dispersos. Ele diz, eu farei sair das outras nações e as reunirei, versículo 13, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem. Lembra muito o Salmo 23, né? E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão no rico pasto, nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. E as farei deitar-se. E repousar, Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Amém? Olha aqui, o Senhor. Grave esse versículo 16. Está com a Bíblia aberta aí, ó. Marca o versículo 16. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Talvez você está me ouvindo aqui, está me vendo, ouvindo as minhas palavras, e você seja uma dessas, perdidas e desviadas. Ovelhas do Senhor, estão distantes do Senhor. É hora de voltar. O tempo está passando e é hora de voltar agora, de se arrepender dos nossos pecados, de clamar ao Senhor e de retornar ao convívio da igreja. Não importa a decepção que você passou, não importa o sofrimento que você teve, não importa a frieza, não importa o pecado que você cometeu, volte para o Senhor. Volte, porque Ele está, se você está ouvindo, já é porque Ele está te buscando, como uma perdida ou como uma desviada. Ele traz, e mais, Ele não joga a gente lá, vai aí no pasto, te vira. Não, Ele diz, olha, enfaixarei a que estiver ferida, Ele vai cuidar. As nossas feridas, Ele vai cuidar, Ele cuida das nossas feridas. E Ele diz que vai fortalecer a fraca. Está sentindo fraco? O Senhor te fortalece, te anima, te prepara para as lutas do dia a dia. Agora, conforme a necessidade de conforme a necessidade de cada um. Que lindo, né? A ferida, a desgarrada, de acordo com a necessidade. Cada uma tem uma necessidade, portanto tem um cuidado específico do Senhor. Até porque ninguém conhece melhor as ovelhas do que o bom pastor. Né? E aí ele diz agora, rebelde e forte, aquela que está se achando muito bem, essa eu vou julgar com justiça. Essa eu vou dar uma cajadada na cabeça dela, para que ela aprenda o caminho. E por fim, meus irmãos, a promessa aqui, ainda Ezequiel vivia na época em que Jesus não tinha vindo ainda. Mas nós vivemos num tempo em que Jesus já veio. Ele já nos trouxe para si. Ele já nos atraiu na cruz do Calvário. Ele já nos fez morrer juntamente com Ele. Nosso velho homem já morreu. Ele já nos sepultou juntamente com Ele. Ele já nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos deu vida. E vida em abundância. Então tudo isso já aconteceu. Que
que era aqui uma profecia, nesta época que Ezequiel escreveu, né? O que era uma profecia, ela se cumpriu plenamente em Cristo Jesus. Isso. Então, o que é uma profecia, hoje é uma notícia do que já aconteceu. O que era uma profecia? Boa notícia. A boa nova, a boa notícia do Evangelho, que já chega até nós. Então, veja, do versículo 25, Ezequiel 34, do 25 em diante, diz assim: farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Sabe o que é isso? Você sabe o que é? Claro, aqui está falando do reino milenar do Senhor Jesus. Nós vamos viver com Ele para sempre, tranquilo. O leão vai viver com a ovelha, vai ter amigo, conversar, trocar figurinha. Isso é beleza, ninguém vai devorar ninguém. Mas aqui tem um sentido para nós hoje também. Quando ele diz, olha, uma ovelha vai poder dormir na floresta. Ovelha não pode dormir na floresta. Porque se a ovelha dorme na floresta, ela acorda morta. Um lobo, os animais selvagens vão gostar muito, porque a ovelha ela não tem as defesas selvagens. Ela é um animal manso. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: você poderá, como ovelha do Senhor, andar na floresta. O que é a floresta para nós? Os perigos do mundo de hoje. Os perigos terríveis de hoje, onde nós vivemos. Você pode andar. Você pode andar tranquilo. Até dormir. Ou seja, até dormir no meio dos perigos. Mas o Senhor vai estar te guardando. Descansa. Descansa no Senhor. Ele está cuidando de você no meio dos perigos. Então, versículo 26. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuvas e bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu fruto. A terra produzirá a sua safra. E as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cargas do seu jugo. As cangas, do seu jugo. E as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Aleluia. Amém. Samara, nós temos quanto tempo ainda? Quase nada. Acho que uns 2 minutos. 2 minutos. É o tempo que eu faço uma oração aqui com você. Você é ovelha do Senhor. Grave esse versículo 31. Povo do Senhor. E Ele é o seu Deus, o seu Pai. Eu quero orar agora. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua presença conosco, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor cuida das suas ovelhas. E se os homens falharem conosco, o Senhor jamais falhará. O Senhor cuida de nós. O Senhor é maravilhoso. É o nosso conselheiro, o nosso príncipe da paz. O Senhor é Deus forte, nossa torre forte no tempo da tribulação. O Senhor abençoe os meus irmãos que estão ouvindo aqui nesse momento. O Senhor abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui nesse mesmo canal.